Irmãos do Senhor, revelou a palavra na segunda epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1, a qual nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Segunda epístola universal do apóstolo Pedro, no capítulo de número 1. Nesta Bíblia está na página 285. Capítulo 1 de 2 Pedro. Ó Deus e caridade, grande é o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé, igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, os irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já mo tem revelado. Mas também eu procurarei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme
a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em um lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela d'alva apareça em vossos corações, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Até aqui. Amém. Santo é o Senhor Jesus. Glórias ao Senhor. Irmãos, a palavra revelada por Deus, ela é uma riqueza muito grande, irmãos. Nós devemos, irmãos, ser muito grato ao Senhor, porque isto é uma dádiva que nós não alcançamos por mérito, irmãos. Foi e sempre é a misericórdia de Deus exercitada. Os irmãos podem ter certeza de uma coisa: quando nós entrar na igreja e Deus revelar a palavra, diga no teu coração: Senhor, eu dou graça. Mais um dia o Senhor está exercendo a misericórdia com nós. Está falando pela revelação, irmãos, é uma dádiva muito grande, muito santa. Por isso Deus dá a graça, irmãos, de passar isso. Irmãos, quando nós for fazer oração de agradecimento, fazemos com alegria, porque o Senhor deu a graça de nós estar entre os santos louvando e recebendo o conselho da revelação, irmãos. Bendito seja o Senhor. Tudo que vamos fazer na obra, procuramos fazer com amor, procuramos fazer com dedicação e fazer melhor do que se nós fôssemos fazer para nós, irmãos. Os irmãos saibam de uma coisa que Deus está dando de passar. Tudo que Deus confiou, seja quem toca, seja quem canta, seja na hora de pedir um hino, irmãos, fazemos com todo amor, porque é para o Senhor. Não tenhamos vergonha, levantamos de pé, pedimos um hino com alegria, com amor no coração, porque naquele momento nós estamos honrando ao Senhor. Ao entrarmos na igreja, vamos com todo amor e toda dedicação. É uma honra, irmão, para nós carregar essa vocação, como Deus deu a graça do servo de Deus dizer: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Bendito seja Deus, irmãos. Nós temos que ver. Glórias ao Senhor, não de uma maneira, irmãos, como diz aqui a palavra, de que quando, os irmãos vejam bem, quando nós estávamos, irmãos, no mundo, ou não tínhamos entregado o coração para o Senhor ainda, aleluia, porque, irmãos, há uma dificuldade de se entregar o coração para o Senhor, aleluia, às vezes lutamos para entregar o coração para Deus porque achamos que nós podemos levar melhor, aproveitar melhor alguma coisa. Então muitos vieram do mundo e o Senhor chamou nesta graça. E muitos estão na graça, mas ainda não entregaram o coração para o Senhor. Vão nos cultos, participam, assistem, concordam, selam com amém, é tudo verdade, é participante daquilo que Deus está dando, mas ainda não entregou o coração para o Senhor, ainda está com o coração na sua mão, dirige o coração para onde quer. Não, aqui eu vou porque eu ainda posso, eu ainda não fiz compromisso com o Senhor, então eu ainda posso fazer isso. Deixa que amanhã, ou o mês que vem, ou o ano que vem eu vou me batizar, e até enquanto eu não batizo eu posso fazer isso, ou eu posso fazer aquilo. Não
deixa o adversário te enganar, que é perigoso o teu coração estar nas tuas mãos, porque aquilo que você deixa para o mês que vem, você não sabe o que pode aparecer no teu caminho, e às vezes o inimigo apresenta uma situação, irmãos, tão perigosa, de um jeito que é tão simples, que parece que não tem perigo nenhum, parece que não há mal nenhum, e que parece que nunca vai acontecer nada de errado. O adversário nos engana, irmãos, e nós ficamos como que nós lemos, como cego, sem ver ao longe, sem enxergar de longe, porque para enxergar o adversário, nós precisamos enxergar de longe, irmãos. Bendito seja o Senhor. Aonde está a cilada, aonde está a armadilha, aonde está a roda da murmuração, aonde estão os maus conselheiros, aonde estão as festas de ciladas. Bendito é o nome do Senhor, e bem-aventurado é aquele que enxerga isso de longe, porque, irmão, se for só se enxergar de perto, já pode ser que se contamina, porque entrou na roda, porque se assentou na roda de um conselheiro, porque ficou algumas horas naquele lugar, e pode, irmãos, acontecer de nós nos contaminarmos. Então, por isso que o Espírito Santo dava na boca deste servo de Deus, que passou por tanta provação, passou por tanta cilada, mas ele mesmo dizia, aquilo estava vivo no coração dele, tão grande, irmãos, que ele falava assim, eu não deixarei de exortar vocês acerca dessas coisas. Eu não vou parar de falar disso. E outra coisa, eu sei que logo o Senhor vai permitir que eu vou sair desse tabernáculo, ou seja, o meu espírito está dentro dessa carne, logo eu vou deixar essa carne, logo eu vou sair dela. Mas com todo cuidado, eu vou procurar fazer com que essas palavras fiquem, esses conselhos fiquem, ainda que eu vou sair, ainda que eu vou embora, bendito é o nome do Senhor, mas eu vou ter esse cuidado para dar um jeito disso aqui ficar. E ficou, irmãos. E ficou, glória ao nome do Senhor. Irmãos, veja que se não se fosse feita a vocação de ser um filho de Deus, irmãos, por isso que é importante nós entender que a graça não é religião, irmãos. A graça não é algo a mais ou a menos, não deve ser vista assim. A graça é tudo na nossa vida. Nós não somos feitos membros de uma igreja, nós somos membro do corpo de Cristo Jesus. Somos filhos e filhas de Deus, alcançado pelo sacrifício do Senhor, pela fé no Senhor, pela lavagem, aleluia, da palavra e do santo batismo. Nós alcançamos esse privilégio, fomos eleitos nele, fomos agora, irmãos, de uma maneira santa, colocado para essa vocação. E, irmãos, às vezes as coisas acontecem na vida e o adversário até aproveita disso para fazer nós esquecer qual é a nossa vocação, irmãos, para fazer nós esquecer a nossa eleição. E os irmãos vejam que aqui havia nesse coração o desejo de que, por mais que ele sabia que muitos sabiam, mas ele dizia, eu não vou deixar de exortar vocês. Eu não vou deixar de passar isso para vocês. E uma coisa, mesmo que eu for embora, ainda vou dar um jeito que isso fique guardado entre vocês. Irmãos, consideramos a nossa vida agora nesta parte que o Senhor deu para esse coração. Às vezes é tão fácil, irmãos, nós falar, eu vou ali, eu vou aqui e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Os irmãos veem a discrepância do pensamento, irmãos. Este homem aqui foi preso, passou por fome, passou por humilhação, mas a vocação estava erguida. Ele entendeu e ele passava o caminho do sofrimento que tinha que passar, e o amor não era questionado, porque ele entendeu a vocação. Qual era a vocação? Foi dado para nós não só crer na palavra, mas também padecer por aquilo que cremos, irmãos. E às vezes nós esquecemos dessa vocação, e por causa dos padecimentos, das lutas que vêm, algo esfria no nosso coração, as orações se diminuem, a intensidade da oração se diminui,
às vezes a reverência se diminui. Aquela maneira que o irmão, a irmã fazia para Deus, daqui a pouco ela começa a ser mudada e nós já não fazemos mais como nós fazíamos, porque nasceu uma contaminação. Não foi, irmãos, como tem dado aqui pela palavra, não houve acréscimo. Os irmãos veem o que está escrito aqui? E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, ou seja, estar atento e ser diligente, acrescentai à vossa fé a virtude, e aqui ele dá uma lista daquilo que tem que ser acrescentado. Ora, irmãos, nós precisamos meditar. Por que que há necessidade de nós acrescentar? Irmãos, se há necessidade de acrescentar, é porque aquele tanto que nós recebemos, nós precisamos acrescentar algo a mais, porque tem as provações da vida, tem as ciladas da luta, tem as tentações que se levantam, tem as coisas que vêm para nós, que nós não estamos preparados, que nós não estamos esperando, e nós precisamos acrescentar. Por quê, irmãos? Se nós acrescentarmos, como diz a palavra, colocar na virtude, colocar sobre a fé a virtude, acrescentar sobre a virtude a ciência, os irmãos veem que são várias coisas que precisam acompanhar um servo de Deus e uma serva. Por isso, irmãos, é muito perigoso quando nós nos assentamos na cadeira do nosso entendimento e achamos que nós já alcançamos uma medida completa, porque aqui não fala que alcançou, aqui fala de acrescentar. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, os irmãos notam isso naqueles que vivem a vida e às vezes não creem no Senhor, como eles buscam os acréscimos. Preocupam com os estudos, preocupam com o trabalho, lutam para ter um aumento no salário, vão fazer exercício porque sabe que vai morrer de uma enfermidade ou de outra e que é bom fazer exercício, vão fazer exercício. Eles buscam acréscimo na vida deles, irmãos, e fazem curso para que tenham uma vida completa, uma vida sem dificuldade, uma vida de estrutura. Bendito é o nome do Senhor. E na graça, amados irmãos, como é necessário nós entender que, irmãos, dá até, se nós não percebermos, alguém fica cego e parece que o adversário já não está mais fazendo mais nada. Parece que o inimigo não está pondo mais quase cilada, parece que o inimigo não está mais tirando quase nada, parece que vai se entrando numa normalidade das coisas, de causa e efeito, e daqui a pouco, irmãos, nós estamos como cego porque vamos perdendo as virtudes do Senhor no nosso coração e já não enxergamos mais de longe. E daí o adversário vem de uma forma sorrateira e aquele casamento que estava indo tão bem, de repente, irmãos, começa a ir por mal, porque já não enxergam mais de longe. As coisas do mundo entraram de tal maneira que eles não conseguem mais enxergar de longe. E daqui a pouco, por não enxergar mais longe, as coisas da vida parecem ser normal e o adversário aproveita, entra no caminho e daqui a pouco nós não vemos o perigo que nós corremos e daqui a pouco entra uma liberdade demais entre um irmão com outra pessoa ou entre uma irmã com outra pessoa, porque já não enxerga mais de longe. Bendito é o nome do Senhor. Não consegue mais ver de longe o perigo. Aleluia, irmãos. E nós temos a necessidade de entender isso, que foi dado a nós, irmãos, de ter esse cuidado, de fazer firme a nossa vocação, de fazer valer a eleição. Foi algo que custou o sangue do Senhor Jesus, e a virtude de Deus foi colocada no nosso coração, irmãos. Levantemos e fazemos essa vocação santa firme no nosso coração. Se algum irmão ou irmã está agora se encontrando no momento da palavra, que é uma dádiva, santa revelação, e tu está vendo que tu já não enxerga mais de longe o que tu enxergava, e está começando a andar perto de se contaminar. Irmão, irmã, a palavra é um colírio, hoje ela está limpando os nossos olhos, irmãos. Limpa o teu rosto, como nós fazemos após um dia cansado, ou após um sono que temos, nós lavamos o nosso rosto, como o Senhor mesmo ensinou nós, irmãos.
ensinou os discípulos no passado, os fariseus, vocês fazem o jejum, mas aí vocês saem para fora e começam a demonstrar a vossa face contristada. Não, faça para o Senhor, lava o vosso rosto, se unge, bendito é o nome do Senhor, faça para o Senhor. Irmão, olha que cheiro gostoso que a palavra está dando, se perfuma, lava o teu rosto agora pela comunhão da palavra, enfrenta as coisas desta vida. O irmão às vezes ouvindo a palavra fala: Senhor, mas que dificuldade, eu não imaginava que eu tinha que passar por isso, eu não imaginava que eu tenho que passar por esse caminho. Irmão, se é esse caminho que o Senhor está permitindo você passar, faz firme a tua vocação, faz agora na comunhão da palavra, passa o que Deus está permitindo você passar, mas não passa contristado, mostrando o teu sofrimento pela palavra, não, irmão. Mostre a alegria, a vocação, mostre a eleição. Quando você for embora deste mundo, que os teus irmãos que te conheceram possam falar: dava prazer ouvir aquele irmão, aquela irmã falar. Quando eu sentava do lado dele, a maneira que ele cantava hino tocava no meu coração. Ele cantava, não era com a boca manifestava o canto da alma. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, nós temos que passar isso e deixar saudade nesta terra. Glórias ao Senhor. E para deixar essas virtudes com saudade, nosso Senhor está dando agora a graça, lavemos o nosso rosto, porque o Senhor diz, irmãos, aquilo que está proposto de nós passar, nós vamos passar. E irmãos, olha o que é a comunhão da palavra. Alguns homens se levantam nesta terra e se acham administradores da palavra do Senhor, e diz que alguma coisa vai sair deles, que vai mudar as coisas, e aquele dia marca um culto para mudar a benção de algo, e que vai mudar a situação de uma família. Mas o que a palavra ensina? A profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum. Se o homem se levanta e acha que aquele dia ele vai falar, ou ele vai orar, e você vai ficar rico, e depois daquela oração você vai ter paz no seu lar. Irmãos, olha o que a Bíblia ensina: a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos, diz a palavra, não é qualquer homens, é homens que passam pelas provações, é homens que passam pelas humilhações, e eles aceitam todos esses afligos da vida, porque amam a Deus, porque eles aceitam o escárnio, a corrupção, os tapas no rosto, as afrontas, e dizem: eu não largo a graça por nada. Isso santifica o homem e mostra o bom perfume e o bom interesse. Não importa o que eu tenho ou o que deixo de ter, não importa o que eu vou perder. Irmãos, não tem como não ler a história de Jó e não sentir a presença de Deus no coração, de ver um homem falar que tudo que tinha foi Deus que deu, e tudo que foi Deus que levou. Porque quando os mensageiros chegavam para Jó, eles diziam: veio um vento forte e levou, mas também anunciava: veio os inimigos, tal família assim, tal povo, arrancou as ovelhas, levou o gado. E Jó não disse: foi os inimigos que levou, foi a nação contrária que levou, esse carro meu quem levou foi fulano. Irmão, irmã, não atribua a perca da tua vida em inimigos, em coisas da vida. Se levanta como Jó se levantou no espírito. Ele não podia levantar na carne, mas ele dizia: tudo que eu tenho foi Deus que me deu, e tudo Deus levou. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. E alguém não vigia na comunhão, daqui a pouco eu perdi o trabalho, foi culpa do fulano. Eu perdi o meu casamento, foi culpa do ciclano. Não culpa as percas da tua vida em alguém. O que Deus deu, Deus deu. O que Deus levou, Deus levou. Não culpa nada, dá graças ao teu Deus. Se você ainda tem o bom perfume e aonde você precisa passar, aceita o que você tem que passar pelo amor da palavra, irmão. Porque o ímpio não vai aceitar. O pecador não vai aceitar.
O preguiçoso não vai aceitar. O que tem pouco caso com as coisas de Deus não vai aceitar. Mas quem que vai aceitar as tristezas? Quem que vai aceitar as afrontas? Quem que vai aceitar as dificuldades e não vai sair dos pés do Senhor? São aqueles que verdadeiramente amam o Senhor. Por isso que o Senhor Jesus falou que os verdadeiros adoradores não iam adorar no monte nem em Jerusalém, mas iam adorar a Deus em espírito e em verdade, e era esses que ele procurava. Eram adoradores que adoravam em espírito e em verdade. Por que em espírito, irmão? Porque pode levar a saúde da carne, pode levar o carro que leva a carne, glória ao Senhor Jesus, pode levar a paz da carne, mas espírito não leva. O homem que alcança a comunhão com o Senhor espiritual, ele não perde a paz espiritual, ele não perde a comunhão espiritual, ele não vai com o carro, mas ele vai com a oração e com a revelação, como o apóstolo Paulo dizia para a igreja de Corinto: ainda que eu não estou aí presente em carne, mas em espírito eu estou. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, entendemos que nós temos que buscar adorar o Senhor em espírito e em verdade. Essa é a condição que saiu da boca do Senhor Jesus. E agora, nesses tempos, irmãos, que nós estamos vivendo, que é um tempo tão difícil e que se torna até estranho, porque tempo difícil passou muitos dos nossos avós e bisavós, que pegavam às vezes a carroça e para ir congregar andava do sítio, depois de um dia cansativo e exaustivo na enxada, castigado pelo sol, com famílias grandes, e que a mãe às vezes levava horas para arrumar os filhos para ir para a igreja, e com tanto pobreza, às vezes usava sempre o mesmo terninho, às vezes ia de chinelinho de dedo para a igreja, outros iam a pé, mas eles iam, serviam a Deus, e era tão bonito, irmãos, era isso aqui vivo no coração, aquele acréscimo. Era reunir, já tinha alguém que cantava hino. Era reunir, já tinha alguém que contava obra. Era reunir, já tinha um movimento. Vamos fazer uma oração a Deus e agradecer a Deus por esta preparação de nós cantarmos a Deus. Irmãos, como é que vai ter esses acréscimos? Se os nossos ajuntamentos se for somente em comida e bebida, em coisas desta vida, se os nossos ajuntamentos só for decidido em volta das coisas que a nossa carne quer ouvir, se nós alimentar só a nossa carne, como é que tem acréscimo no espírito, irmãos? Bendito é o nome do Senhor. E temos às vezes carro, temos ônibus, tem trem, tem tanta coisa para nós, e a gente às vezes trabalha num serviço que malemar soa, que às vezes dá para sair do serviço com o terno que trabalhou e ir congregar, tem sapato, tem tudo, o carro na garagem e não vai congregar. Não é agora o momento, irmãos, do Covid que Deus está falando. Deus está falando que já aconteceu, e Deus sabe, irmãos, que corações hoje se encontram, que se voltasse os cultos hoje ao normal, continuaria na mesma caminhada. Bendito é o nome do Senhor, porque Deus sonda o coração, irmão. O Senhor sonda e conhece o coração, e Ele fala o que é. Bendito é o nome do Senhor. Tem corações assentados que muitas das vezes não participam do culto, o culto indo em casa, aleluia, numa facilidade, mas não tem acréscimo no espírito. Tudo está prático para a carne, mas não tem acréscimo no espírito. Bendito é o nome do Senhor. Não tem comunhão, não tem condição, não tem disposição. Irmão, acorda-te e lava pela palavra. Hoje o Senhor está dizendo para ti, para fazer mais firme a tua vocação espiritual, para fazer mais firme a tua eleição, tu precisa se animar, levantar e fazer firme o teu propósito. Bendito é o nome do Senhor. Os irmãos não se lembram de Gideão, irmãos, que estava malhando o trigo no lagar, aquilo no seu coração judiava, os midianitas levavam tudo que eles plantavam, que situação terrível que eles viviam, irmãos, perto de se passar fome e necessidade, porque os inimigos levavam tudo. Quando o anjo foi visitar,
Que o anjo falou? Nele tinha sim abatimento de carne, nele tinha sim as questões, irmãos, mas o encontro foi varão valoroso, bendito é o nome do Senhor. Por que ele era um varão valoroso? Porque ele podia ver um anjo, Deus podia mandar um anjo ainda falar com ele, bendito é o nome do Senhor. Oh, irmãos, o Senhor dá de falar. Às vezes a casa está tão bonita, tem tantos arranjos, a tinta na parede é nova, há detalhes nos lustres, nas luzes, mas lá o anjo não pode ir porque tem coisa que o Senhor não se agrada, não dá para se encontrar uma parte de dizer, esse varão é valoroso, eu posso mandar um anjo lá, minha presença pode descer lá. Irmãos, era um lagar, estava malhando trigo, por certo quem malha estava suado, estava cansado. Será que ele estava, irmãos, igual nós estamos agora trajado? Não, cansado, mas tinha uma coisa que Deus viu naquele homem, valor. E mandou o anjo lá. Tudo isso que Deus está dando, irmãos, o Senhor quer ver no seu povo valor. Os irmãos veem, isso já aconteceu várias vezes. Às vezes a gente entra dentro de uma casa que certas pessoas não queriam entrar porque tem antipatia pela pobreza. Mas lá tem dons, lá o anjo desce, lá a presença de Deus passa, lá tem sinais de Deus. Santo é o Senhor Jesus. Irmãos, vamos analisar isso dentro do nosso coração. Dentro do nosso lar está tendo sinais do Senhor, está tendo os valores devidos, porque hoje o Senhor está dizendo para nós, acréscimo. Então, se é acréscimo, é para ganhar, não é para perder. Então, entende que a palavra hoje é de ânimo? Se fosse de perda, tu poderias desanimar. Mas hoje a palavra é ânimo, é acréscimo. Acrescenta a virtude, a fé. Acrescenta a fé, a ciência, a temperança. Acrescenta a piedade. Acrescenta no teu coração, seja piedoso. Você não vai perder nada por ser piedoso. Você não vai perder nada por ser piedosa. Ah, mas vão pisar em mim. Glórias ao Senhor Jesus. É a carne, irmãos. Isso aqui é pó, vai ficar aqui. Mas o Espírito alcança um grande galardão. Os irmãos veem que está escrito em Hebreus, sem santificação ninguém verá a Deus, irmãos. Nós precisamos nos santificar. Acrescentar essas virtudes dentro do nosso coração. Que bom é alguém olhar e falar, eu conheci aquele irmão, era piedoso, aquela irmã era piedosa. E irmãos, Deus dá de dizer, se o Senhor pede a piedade, é porque a piedade é compadecimento daqueles que às vezes nós nem conhecemos, e não há amor fraternal. Nós nem conhecemos para ter um amor fraternal, não é nem da família, mas temos a piedade no coração. Nós amamos, às vezes damos o pão para alguém que está com fome, não conhecemos, não sabemos de onde veio nem para onde vai. Mas o Senhor pede para nós a piedade, nós damos o pão para aquele que está passando a necessidade, por piedade. E Deus dá de dizer que em alguns lares não está faltando a piedade, está faltando o amor fraternal. Às vezes o irmão não fala com a irmã, o tio não fala com o sobrinho, o sogro não dá bem com a nora não dá bem com a sogra. E o Senhor está dizendo pela santa palavra, irmãos, é a palavra do Senhor aqui. Acrescentai a piedade, o amor fraternal. Nós temos que acrescentar esse amor e não ter, irmãos, um trato indiferente na nossa família. Nós temos que amar como fossem nossas mães e nossos pais, ainda que a carne sofra alguma coisa, mas o que ela perder, ela vai perdendo, mas não tem problema, porque o apóstolo Pedro dizia, o meu espírito, eu estou morando aqui nesse tabernáculo, mas o Senhor já me revelou, eu vou sair desse tabernáculo aqui, eu vou para um maior, eu vou para um melhor, bendito é o nome
do Senhor. Irmãos, nós temos que entender isso. Nosso espírito vai sair daqui e ele vai alcançar um corpo celestial, um corpo de glória. Então não preocupa se esse corpo teu vai perder alguma coisa. Deixa ele perder. Ele já vai perdendo cada vez mais. Vai perdendo a juventude, outros vão perdendo a força. E é assim mesmo, irmãos. Vai chegando a idade, vai se encurvando e o corpo vai perdendo. Esse corpo vai perder, ele vai morrer. Essa carne e sangue não vai herdar o reino dos céus. Então não fica tão preocupado com este tabernáculo. Bendito é o nome do Senhor. Ame com a piedade, ame com a fraternidade entre a tua família e não se esqueça da caridade, irmãos. E quando se fala da caridade, nós lembramos muito claro, ela não se alia com a justiça, ela não fala mal, ela não busca seus próprios interesses, ela só faz o bem. Bendito é o nome do Senhor. E se fala a linguagem dos homens em verdade, mas se não tem a caridade é como metal que tina. Irmãos, analisamos isso dentro do nosso coração, como é importante nós termos a caridade dentro do nosso coração. Hoje Deus está dando pela comunhão da palavra, hoje o Senhor está abrindo o entendimento nós pela palavra, e em nome do Senhor Jesus, que agora possa ser derramado em cada coração aquilo que está no alto, no trono de glória, porque a palavra ensina vem do alto, e tudo isso que Deus está dando, irmãos, está vindo do alto, não foi estudado, não foi planejado. Podemos dizer claramente como o apóstolo Paulo dizia: eu invoco por testemunha o Senhor entre nós. Bendito é o nome do Senhor. Não passou na nossa mente, não desceu no nosso coração, isso não foi estudado. Glórias ao Senhor, isto é revelado entre nós nesta noite. Irmãos, vamos ter atenção naquilo que acrescentamos no nosso coração, porque senão a gente sufoca as coisas de Deus da nossa alma, e daqui a pouco a gente fala línguas, porque estudamos, um fala italiano, o outro fala inglês, outro fala espanhol, o outro tem universidade, o outro tem outro degree, o outro tem mestrado, e o outro tem 2 faculdades, o outro tem 3, que coisa boa ser estudado, mas para onde a tua alma vai? Você tem as virtudes do Senhor no teu coração, você sente o Senhor na tua oração, você sente a humildade de Deus no teu caminhar, ou o teu caminhar é um caminhar arrogante que protege a tua carne e o teu espírito está longe do Senhor? Ó alma que está distante, hoje o Senhor te chama pela palavra. Vem, larga um pouquinho a tua carne, larga um pouquinho os teus mestrados, olha um pouquinho para a santa palavra, olha um pouquinho para as coisas do Senhor. O Senhor com tanto carinho derramou no teu coração não era próprio, ele lavou pela palavra. Glória ao Senhor. Quantas vezes você foi no culto, o Senhor foi te convertendo, foi acrescentando as palavras na tua alma, foi fazendo obras na tua vida material, e você foi entendendo o Senhor, e agora o tempo está passando, as coisas de Deus não estão tendo mais espaço, estão encurraladas, mas hoje o Senhor fala: para um pouquinho e começa a acrescentar as virtudes de Deus no teu coração. Elas precisam fluir. O que tem que estar sufocado no teu coração são as coisas da terra, porque as coisas do alto tem que ser um rio que flui. Ele vem do alto, passa no teu coração, ele sai da tua boca, ele corre nos ouvidos que ouve. Por isso que nós temos que entender, irmãos, como é difícil. A palavra torpe que sai da nossa boca tem um grande prejuízo. A música que canta que não é do Senhor tem uma grande tristeza, porque as coisas de Deus têm que fluir na nossa vida com liberdade. Os hinos têm que fluir, os conselhos têm que sair, a profecia tem que ser falada, as linguagens celestiais têm que ser falada, e o dom está no coração, aleluia, e está sufocado, você já não fala mais em língua, já não sente mais, e hoje o Senhor te fala: está tudo errado, mas a palavra hoje vem de encontro com a vocação, e fala para ti: aperta todas essas coisas da vida no teu coração, sufoca elas um pouquinho, porque a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, e hoje o Senhor te fala: levanta e decida a tua amizade, porque eu te amo, e eu quero ser o teu amigo, e é por isso que eu estou mandando a palavra e te convidando, e mostrando o melhor caminho. Venha após mim os que estão cansados e oprimidos de coração, eu vos aliviarei e mostrarei o caminho da retidão. Então hoje decida a tua amizade, porque eu decidi te chamar e te fazer uma eleição
Quando o Senhor nos chamou, o Senhor não nos chamou com dúvida. O Senhor não deu meio chamado. Quando o Senhor tremeu o nosso coração, Ele tremeu. Quando o Senhor mandou a palavra, Ele não mandou com dúvida. Parece que eu quero falar, parece que vai acontecer. Quando Deus falou, acontece, acontece. Estou te chamando, não parece que eu estou te chamando. Não parece que eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. Eu estou te chamando. Você vai sofrer, vai passar pelos caminhos da tribulação, mas será meu servo. Será como um tição tirado do fogo, mostrará as luzes de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Então não tem parece com o Senhor, é sim, sim e não, não. Então sai desta parte. Parece que é servo uma hora e parece que não é outra hora. Parece que cantou um hino uma hora e parece que canta outra música. Os irmãos perdoam a sinceridade, mas o que é de Deus não parece e é sincero. Bendito é o nome do Senhor. E Deus diz para nós: para com o que parece e seja. Bendito é o nome do Senhor. Deus seja louvado. Junto. É muito importante nós entendermos uma coisa, irmãos. Com toda a debilidade e falta que nós temos, muita coisa está em nós. Quando Deus mandou o seu anjo que a sarça ardia, Moisés viu, o Senhor falou com Moisés e falou que tinha uma missão para ele. Ele apresentou as dificuldades, o medo, que os irmãos já conhecem a história, mas ele foi obediente àquilo que Deus pôs ele para aquela vocação. Ele foi servir ao Senhor. Abraão, da mesma maneira, veio a vocação. O Senhor falou com Abraão: sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E fez uma promessa. Ele foi obediente, irmãos. Como, irmãos, nós temos que entender. Há muitos que estão agora nesse momento e não têm um concerto com o Senhor. E o Senhor dá de passar isso, irmãos. Entendemos aquilo que nós recebemos o convite da parte do Senhor. Porque, irmãos, não há dúvida. Quando o apóstolo Pedro, esse que escreveu essa parte da palavra que foi lida hoje, quando ele viu o Senhor fazer a obra, ele pediu para o Senhor: ausenta-te de mim, que eu sou um pobre pecador. E o Senhor falou para ele a vocação, que ia fazer ele deixar de ser pescador de peixe, e ia fazê-lo pescador de homem. Pedro não virou as costas, Pedro não foi para outro barco, Pedro foi atrás do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. E foi conhecendo o Senhor e as virtudes foi crescendo. E Deus dá a dizer, irmãos, na comunhão da palavra, como Pedro conheceu as coisas do Senhor, nós também, todos nós somos conhecedores, mas às vezes pela fadiga da vida, pela provação da vida, de um desespero, caímos numa situação de acidente. Aleluia, como o apóstolo Pedro mesmo caiu. E negou que conhecia o Senhor. Mas de novo, porque quem foi eleito, foi eleito. Quem foi levantado para uma vocação, foi levantado. O Senhor foi atrás dele de novo. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes isso aconteceu. Foi firme na vocação até a morte. Bendito é o nome do Senhor. O acréscimo das virtudes vai acontecer no nosso coração. Mas nós temos que entender o chamado e ir atrás do Senhor. Bendito seja o Senhor. Irmãos amados, o culto vai se encerrar. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a sua santa palavra e a comunhão do Espírito Santo permaneça em nossos corações para sempre. Amém. Santo ao Senhor Jesus.